Palavra que o Senhor coloca em nosso coração para ministração nessa noite. Eu acredito que através dessa palavra nós poderemos sair daqui não como entramos, muito menos pior, mas melhores na presença de Deus. E essa é a vontade do Senhor, que a cada momento que nós desfrutarmos da sua palavra, nós possamos consequentemente também desfrutar das suas bênçãos. Amém. Lucas capítulo de número 24, vamos ler o verso de número 31 e também o verso de número 32. O texto sagrado que diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Senhor Deus, te agradeço mais uma vez, em complemento à oração do teu Filho, ó Pai, eu te peço para que o Senhor me use nessa noite no poder da tua palavra, Deus, e que essa palavra, Senhor, possa penetrar no coração, na alma, no interior de cada um, ó Pai. Que ela venha fazer, ó Deus, aquilo que lhe apraz, que venha surtir efeito dentro de cada um de nós. Então nos dê sabedoria, entendimento da tua palavra, nos ajude para que tudo que nós ouvirmos, ó Senhor, venha a ser absorvidos verdadeiramente pelo nosso coração, nosso interior, e que venha se tornar uma prática, ó Deus, um hábito, um estilo de vida, tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite de Ti, em nome de Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Louvado seja Deus. Amados, eu quero colocar como tema para essa mensagem: equivocados na graça. Por que esse tema? Por que equivocados na graça? Eu confesso que eu tinha a intenção de não vir, de não estar hoje aqui nesse culto, mas não por livre e espontânea vontade, que na verdade eu não estava bem, Até cogitei, o celular estava do meu lado, em ligar para o pastor Claudinez, dizer, infelizmente hoje eu não vou conseguir, estar presente no culto, mandar mensagem no grupo de louvor, porque verdadeiramente não estava bem. Mas alguns segundos antes eu orei e falei com o Senhor, e Deus começou a manifestar em mim uma graça, assim, uma força, um vigor físico e espiritual tão grande, a ponto de me colocar em pé, sabe? E quando nós estávamos louvando aqui, o Senhor falou no meu coração: é isso daqui que eu senti a presença de Deus, desde o primeiro louvor. Só que quando a gente que está ali nos instrumentos, a gente sente a presença de Deus, a gente não pode dar muito lado, porque senão a gente começa a gente erra, A gente começa a sair de si, a concentração ela parte para o outro lado, A gente se desconcentra ali, e é difícil, então a gente acaba errando e atrapalhando o pessoal, então a gente tem que tentar se conter ali. Mas já no primeiro louvor eu senti a presença de Deus, e depois no segundo louvor, e o Senhor falou no meu coração: era isso que você não teria se você não tivesse presente. E eu agradeci a Deus por isso, porque nós estamos na presença de Deus, e nós temos a oportunidade de dar lado ao Espírito Santo para que Ele faça a obra. Porque lá na minha casa, se eu não tivesse orado e falado com o Senhor, há uma probabilidade grande de não ter acontecido nada. Ou seja, o vigor espiritual e físico que o Senhor me concedeu talvez não seria concedido, por eu não ter orado naquele momento. Então às vezes nós estamos em um momento de fraqueza ou de necessidades interiores, enfim, não importa. Se nós deixarmos isso perdurar, isso vai nos dominando e vai nos levando para o lugar aonde Deus não quer que nós estejamos. Mas se nós dermos lado à vontade do Senhor e buscar a Deus em oração, então o Senhor vem e nos concede a graça, porque o vigor espiritual vem da parte do próprio Deus. Só que eu só tenho se eu buscá-lo, aí eu tenho. E muitas das vezes nós estamos vivendo no tempo da graça, participando da mensagem da graça, do evangelho da graça, louvando, louvores, entoando canções da graça, em um ambiente onde é ministrada a palavra da verdade e da graça, mas muitas das vezes estamos equivocados no meio da graça.
Estamos na graça, mas há equívocos em nós, e nós achamos que estamos bem, e muitas das vezes não estamos. Então, esse é o tema, equivocados na graça, e ao longo da mensagem nós vamos entender melhor isso. O texto que nós lemos trata-se de uma história, de um fato que ocorreu, em que Jesus, ele havia sido morto, e posteriormente ele ressuscitou ao terceiro dia, mas neste espaço de tempo, neste inteirinho, os discípulos, os apóstolos, eles estavam amedrontados, eles fugiram, eles partiram para cada um para um lado, procurando guardar a sua vida, salvar a sua vida, com medo dos romanos, com medo dos principais, dos sacerdotes que haviam entregado Jesus à condenação, condenado. Todos estavam amedrontados. E a Bíblia nos diz que no espaço de 40 dias, Jesus, ele apareceu ali às pessoas da época, ali aos seus discípulos, e ele falava com eles. A Bíblia não registra todas as aparições de Jesus, apenas uma ou outra, mas durante 40 dias Jesus ainda aparecia ali, falava com eles. E este texto, ele trata de uma história, de uma passagem, onde Jesus ele aparece, é uma das aparições de Jesus, depois ali da sua ressurreição. E os discípulos, tinham 2 discípulos, que eles estavam a caminho para uma aldeia conhecida como Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, era aproximadamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém até Emaús, e eles estavam indo, no caminho, e falando a respeito das coisas que aconteceram em Jerusalém, ou seja, da morte, da crucificação de Jesus Cristo. E eles tratando desse tema, de repente aparece um homem e começa a andar com eles. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem era Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. E este suposto homem começava a perguntar para eles o que estava acontecendo, do que eles estavam falando. E eles entenderam que aquele homem era um peregrino, talvez um viajante. Falou: poxa, mas você estava ali em Jerusalém, você não ouviu falar do que ocorreu ali nesses dias? E eles falaram a respeito do chamado Cristo, que morreu, que fazia milagres, e os principais, os sacerdotes, o entregou aos romanos para que ele fosse crucificado. E Jesus falando com eles ali, Jesus repreende eles e começa a trazer a mensagem dos profetas, desde Moisés, e começa a citar o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. E os discípulos ali, aqueles 2 discípulos, eles começam a entender aquilo que Jesus estava falando, mas era já tardezinha, a noite estava se aproximando, e o texto vai dizer que Jesus ele fez como que se fosse adiante, como se fosse dar continuidade ao percurso, passando de Emaús. Mas os discípulos, eles insistem com ele, falam: não, fica conosco, já está ficando noite, já está tarde. E Jesus decide ficar com eles, e a Bíblia vai nos falar que eles falando ali, ocorre o período da ceia, do jantar deles. E a Bíblia diz que quando Jesus ele abençoa, ele faz a oração, ele dá graças, ele reparte o pão, aí os olhos deles se abriram, e eles enxergaram que quem estava ali com eles, na verdade, não era um homem qualquer, mas sim Jesus Cristo. E aí entramos neste texto que nós lemos. Um olhou para o outro e disse: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles estão falando: nós não percebemos que durante a mensagem que ele trazia a nós sentíamos algo diferente? Eles sentiram algo diferente, mas não perceberam que quem estava ali era Jesus Cristo. E assim muitas das vezes é as nossas vidas. Estamos no período da graça, mas nós não desfrutamos de tudo que a graça tem a nos conceder. Isso por conta o quê? Da nossa condição, que na maioria das vezes, ou alguma delas, é a mesma condição em que se encontrava esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles viram Jesus sendo crucificado, mas agora estavam esmorecidos por conta do fim de todas as coisas ali.
mas eles achavam que tinha acabado. Não, Jesus não só havia ressuscitado, como já estava aparecendo a outros, ali no espaço de 40 dias, como também é aquele que seria assunto ao céu, ali depois de poucos dias, e era aquele que havia prometido que voltaria ao Pai, mas que voltaria para nós, e nos levaria para Ele mesmo. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou voltar, e vou vos levar para mim, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Aí eu pergunto, qual pai que quer viver longe do seu filho? Nenhum, muito menos Deus. E é por isso que Ele enviou para nós outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que nós estejamos com Deus através do seu Santo Espírito, que habita em mim e que habita em você. Bendito e exaltado seja Deus, aleluia. E uma das condições aqui em que os discípulos eles se encontravam é que eles estavam naquele momento com Jesus, mas eles não perceberam Jesus. Jesus estava ali do lado deles, mas eles não perceberam que era Ele. O verso de número 13: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Verso 15: e aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles não perceberam Jesus. Estavam com Jesus, mas não percebiam Ele. A palavra perceber, ela tem origem do latim percepere, que significa trazer a consciência pelos sentidos. O que é isso? É você entender ou sentir algo, a sua presença ali, no caso aqui era uma pessoa, através dos sentidos. Que sentido? Audição, tato, visão, enfim. Então, a percepção deles não era de que Cristo estava ali, mas de que era um homem normal, um homem comum, um homem qualquer, um viajante, um peregrino. Por quê? Porque os seus olhos estavam fechados, então eles não perceberam Jesus. Enquanto os nossos olhos espiritualmente estiver fechado, dificilmente nós vamos perceber Jesus. Nós podemos estar no mesmo ambiente que Jesus está, mas não vamos perceber Ele. Por quê? Porque não há sentidos. Eu não posso senti-lo. Eu sei que Ele está porque é bíblico e Ele se faz presente, mas será que eu posso sentir Jesus? Quantas das vezes eu e você adentramos a um culto, a uma celebração como essa, e saímos no final do culto e não conseguimos sentir a presença de Deus no ambiente? Será que o problema está no ambiente? Será que o problema está no pastor que dirigiu o culto, da irmã que louvou, ou do pregador? Será que o problema está no estilo de louvor que foi entoado? Será que o problema está na mensagem que foi pregada? Ou será que o problema está em nós? Quantas vezes nós entramos em um ambiente de celebração, em um culto, e nós vemos o irmão do nosso lado sentindo a presença de Deus, em muitos casos lágrimas escorrendo, línguas estranhas, e nós às vezes não sentimos nada. Por quê? Porque nós estamos no mesmo ambiente em que se encontra Jesus Cristo, mas não percebemos Ele. Se não houver percepção pelos nossos sentidos espirituais, dificilmente haverá uma mudança na minha vida. Dificilmente um milagre vai acontecer na minha vida. Dificilmente a minha oração será respondida por Deus. Não basta eu estar no mesmo ambiente que Jesus está. Eu tenho que senti-lo. Eu tenho que percebê-lo espiritualmente falando. Isso nós podemos tirar como exemplo da vida de Judas e Pedro, por exemplo. Judas estava no mesmo ambiente que Jesus se encontrava, e Pedro também. Mas por que Judas,
ele não se converteu e Pedro, ele se converteu. O problema não estava em Jesus, porque dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, apenas um se desviou. Então o problema não estava em Jesus, não era o tipo de mensagem que Jesus pregava, não era o comportamento de Jesus, não, o problema não estava nele, estava em quem? Estava em Judas, porque senão todos os apóstolos teriam seguido o mesmo caminho de Judas, talvez não traído Jesus, mas não se convertido. Aí sim nós podemos falar, não, o problema estava em Jesus, né? Poxa, ninguém, né? Mas não era o caso. Então note que enquanto Judas ele traiu a Jesus e depois tirou a sua própria vida, Pedro também teve ali um momento de traição quando ele nega Jesus, mas ele não tira a sua própria vida. Ele se arrepende, ele se converte verdadeiramente e vai fazer a obra do Senhor. Então note que os dois estavam no mesmo ambiente que Jesus se encontrava, só que um percebeu a Cristo, espiritualmente falando, o outro não percebeu espiritualmente. Ele não se deixou ser influenciado por Jesus Cristo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela invade uma multidão, ela penetra de modo humilhante, caminhando por baixo, ajoelhada, e ela busca o quê? Tocar em Jesus Cristo. Quando ela toca em Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele pergunta quem é que tocou ele. Os discípulos logo dizem para Jesus, mas espera aí, mestre, todo mundo está te apertando, está te oprimindo, está esbarrando no Senhor. Amados, naquela época, quando Jesus ele saía para fazer a obra, era uma multidão de gente seguindo a Jesus, eram milhares de pessoas, né? Você lembra da multiplicação dos pães ali, dos peixes, né? Ali mais de 5.000 almas, né? Contando as mulheres e crianças, era muita gente, era uma multidão com Jesus. Aí Jesus pergunta quem é que tocou. Os discípulos falam, não, mas espera aí, todo mundo está te oprimindo, te apertando. Jesus, todo dia é assim, o Senhor pergunta agora quem é que te tocou. Mas Jesus repreende eles e fala, não, mas não é tocar assim do jeito que vocês estão falando, esbarrando, não. Alguém me tocou e me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude, bendito seja Deus. Todo mundo vivia esbarrando em Jesus. Agora eu pergunto, quantas pessoas foram curadas na Bíblia Sagrada? Por tocar em Jesus, por esbarrar nele. Quantas pessoas esbarravam, oprimiam e foram curadas? A Bíblia não mostra ninguém, absolutamente ninguém. Porque esbarrar em Cristo, eu já trago isso para o nosso contexto espiritual, não vai surtir efeito. Às vezes nós estamos esbarrando em Jesus com os nossos louvores, às vezes esbarramos nele com a nossa oração, às vezes damos uma esbarradinha em Jesus com o nosso glória a Deus, mas nada acontece. Aí você olha para a sua vida e fala, poxa, mas não acontece nada na minha vida, as coisas não mudam, eu estou todo dia esbarrando em Jesus, eu oro, eu falo com Jesus constantemente, esbarrando nele, eu estou na igreja, todos os cultos, eu estou ali louvando, eu estou esbarrando nele. Eu estou em casa, eu abro a Bíblia, eu tiro ali um período de leitura, eu estou esbarrando em Jesus e nada acontece. Escuta uma coisa, esbarrar em Jesus não vai acontecer nada, é preciso tocar em Jesus, e quando eu digo tocar, é de maneira diferente. Aleluias, glórias a Deus. Se perguntasse para as pessoas daquela época, né, falar, você conhece Jesus? Provavelmente qualquer um ali em Jerusalém ia falar, não, lógico que eu conheço, eu estou no mesmo lugar que Jesus está. Jesus sai para pregar para um canto, eu estou atrás, eu estou junto, eu estou com a multidão ali. Aí Jesus vai falar uma palavra, eu estou ouvindo as palavras de Jesus. Eu conheço os sermões do monte, eu estava lá, eu ouvi o sermão de Jesus. Eu vi quando Jesus repreendia ali os fariseus, eu estava lá ouvindo. Eu vi quando Jesus fez os milagres, eu comi ali do pão e do peixe, eu estava lá presente. Eu esbarro em Jesus todos os dias. Mas o que acontece? Nada. Por quê? Porque não está tocando em Jesus, apenas esbarrando. Sabe quando é que nós esbarramos em Jesus? Quando nós
oferecemos para Jesus algo em que o nosso coração às vezes não está condizente. O problema de muitos de nós é que às vezes nós entramos no automático, espiritualmente falando. Sabe o carro automático, né? Ele vai mudando ali a marcha sozinho, você não precisa ficar mudando a marcha do carro. Você só vai acelerando, ele vai mudando de acordo com a necessidade. Se você ir freando, ele vai retrocedendo a marcha de acordo com a necessidade. Se você estiver numa velocidade alta, ele vai mudando para marchas mais altas. Ele é automático. E às vezes a gente está assim, a gente está no automático, né? É igual um piloto de voo. Às vezes ele aperta lá o botão, coloca no piloto automático. O piloto do avião, ele não precisa fazer mais nada, ele já está no piloto automático. O avião, ele vai fazer tudo aquilo que foi projetado e programado para fazer, porque está no automático. Ele pode até tirar um cochilo ali, dependendo da ocasião, porque está no automático. E às vezes a nossa vida está assim. Às vezes nós colocamos, presbítero Alex, no automático a nossa vida espiritual. A gente aperta o botão e dorme, espiritualmente falando. Aí a gente vai para o culto e vai no automático, porque a gente apertou o botãozinho do automático. Irmão, levanta muito a glória, ó glória, está no automático. Às vezes nem sabe o que o pregador está falando, né? E está lá dando glória. Eu estava num culto uma vez, numa outra igreja, e o pregador estava falando da sua situação de pecado, né? E eu lembro que ele falou uma coisa assim, falou, então eu vivi uma vida na prostituição, irmão, ó glória, não estava nem sabendo o que estava acontecendo ali no culto, né? Não estava prestando atenção na mensagem, vai dar glória porque o abençoado estava numa vida de pecado. Então, nós estamos muitas das vezes no automático, esperamos que Jesus faça alguma coisa para nós automaticamente, não é assim. O apóstolo Paulo, ele disse que o nosso culto, ele tem que ser racional, ou seja, é com raciocínio, não é no automático, eu fecho os olhos e deixo tudo acontecer. Não, espiritualmente falando, eu tenho que saber na onde eu estou pisando, o que eu estou fazendo, tem que ser racional, tem que ser algo intencional, tem que ser algo com o coração mesmo voltado a Deus, tem que ter fervor, porque senão nós entramos na condição de uma vida morna. As obras são feitas, sim, são feitas, mas continua morno e não vai funcionar, porque a Bíblia nos diz que o morno, ele será vomitado pela boca do Senhor. Mas se nós estivermos vivendo, andando em espírito, vivendo em espírito, então nós estaremos fervorosamente na presença de Deus. O automático não vai fazer parte da nossa vida. E quando nós estivermos em um ambiente como esse, é um momento de oração em casa, é um momento de louvor que você tira lá no seu lar, você não vai estar esbarrando em Jesus, não, você vai estar tocando nele, e virtude de Jesus sairá para a sua vida, e você vai ser grandemente abençoado. Quantos crê nisso? Levanta a sua mão e adore e bendiga o nome santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Então os dois discípulos estavam no mesmo lugar que Jesus estava, mas não perceberam Jesus. Em Efésios 4, 17 e 18, Paulo escreveu dizendo assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para os efésios: não sejam como os gentios, porque os gentios, eles vivem na futilidade de seus pensamentos, na ignorância, ou seja, em coisas que não agregam em nada no quesito espiritual. Paulo está falando, não sejam como eles, sejam diferentes, sejam opostos, porque a futilidade do pensamento, a ignorância de que Paulo está falando aqui, tudo aquilo que não traz estrutura espiritual, não traz construção, mas na verdade ruína, tudo isso nos separa da vida de Deus, nos separa do Senhor. E isso daí nos traz o que? Ele diz, devido ao endurecimento do coração.
Então, enquanto a minha mente estiver na futilidade, em tudo aquilo que não agrega em nada na minha vida espiritual, meu coração ele se torna endurecido. E é nesse momento em que eu posso estar no ambiente que Jesus está e não senti-lo. É nesse momento em que eu posso estar aonde o milagre está acontecendo e não usufruir do milagre. É nesse momento em que eu posso estar falando com Deus, orando e buscando e fazendo campanha das 7 portas abertas e no final da campanha não abrir nenhuma. Por quê? Porque às vezes a futilidade do pensamento faz parte da nossa vida. A nossa mente, a nossa alma, ela está trilhando por caminhos que não vai trazer estrutura espiritual nenhuma para a minha vida. Eu acho que estou tocando em Jesus, mas não estou. Eu apenas estou dando um esbarrãozinho nele, nos cultos, né? Nas reuniões, nas celebrações. Mas não vai sair virtude de Jesus. Então não basta estar onde Jesus está. É necessário ceder ao trabalhar de Cristo. Ceda ao trabalhar de Jesus. Deixa Jesus te moldar. Deixa Jesus cuidar dos seus sentimentos, do seu coração, das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus pecados, e principalmente dos pecados. Coloca nas mãos do Senhor. Não precisa ter vergonha de falar com Deus. Muitas vezes a gente tem vergonha, né, de falar com o próximo e falar das dificuldades espirituais que nós vivemos. Mas com Jesus não precisa ter vergonha. Não, coloca diante de Jesus, fala com o Senhor, fala: Jesus, aqui estão os meus pecados, são todos esses aqui. Deve ter mais, Jesus, que eu nem estou lembrando agora, de tão pecaminoso que eu sou. Mas eu te peço, Jesus, perdão, e te peço, me ajuda, Deus. Se você não criar nojo do pecado, repugnância dele, dificilmente ele vai te deixar. Aliás, ele nunca vai te deixar, mas dificilmente você vai deixar ele. O pecado ele sempre vai tentar te possuir. A carne, as obras da carne, ela sempre vai tentar te puxar para o lado dela. Se você der lado para ela, ela te domina e te leva para onde ela quer que você vá, que é longe de Jesus Cristo. Então nós temos que colocar diante de Jesus as nossas dificuldades, os nossos pecados mesmo, e pedir para que Jesus coloque no nosso coração o quê? Repugnância dos maus atos, repugnância dos pecados, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que é contrário às Escrituras Sagradas. Colocar diante de Jesus e falar: Jesus, me ajuda a ter repugnância disso, me ajuda a ter nojo disso, a fugir disso. E o Senhor Jesus, Ele vai te ajudar. Jesus, Ele nunca abandona ninguém, meu querido. Você não vai ser o primeiro, não. Se Jesus te abandonar, Ele deixa de ser Deus verdadeiro, porque Ele prometeu que Ele não abandonaria ninguém. Em todo o texto sagrado, Deus nunca abandona ninguém. Você lembra de Nabucodonosor, que se tornou um animal porque se ensoberbeceu diante da presença de Deus? Um homem ímpio, pagão, iníquo. Mas quando ele se arrependeu na presença de Deus, o que Deus fez? Perdoou ele e restituiu ele como rei. Poxa, Nabucodonosor, um homem pagão, um homem ímpio, iníquo. Por que com você acha que Deus vai fazer diferente? Ele não vai, porque Deus não faz acepção de pessoas, meu querido. Se você ora 12 horas por dia, ou se você ora 5 minutos, Deus não faz acepção de você, independentemente disso. Se você peca o dia inteiro, ou peca só 10 horas por dia, Deus não vai fazer exceção de você por causa disso. Então não importa qual seja o tipo, o grau, o nível de pecado, a mancha que você sente dentro de você, Jesus, Ele jamais vai te rejeitar. E se você se voltar a Ele, o Senhor Jesus vai ser não somente aquele que estará no mesmo ambiente que você, mas Ele estará em você, fazendo a obra, realizando o milagre, e você crescendo espiritualmente a cada dia, como diz as Escrituras, andando em novidade de vida, deixando o velho homem de lado e partindo para o reino celestial, aonde moraremos com o Senhor para todo sempre. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão e adore ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia. O segundo estado em que eles se encontravam é no estado de conhecer a palavra, mas não entender ela. Eles estavam no mesmo lugar que Jesus, mas não perceberam Ele.
porque estavam cegos. A Bíblia diz isso, espiritualmente falando. O segundo estado: conheciam a palavra, mas não entendiam ela. Verso de número 17 de Lucas 24. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? É Jesus perguntando para eles. 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte, e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Esse era o estado deles. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não entenderam ela. Aí a gente dá um salto lá por verso de número 25. E ele lhes disse, é Jesus falando: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O que está acontecendo aqui? Depois de Jesus ouvir da parte deles, da boca deles, que eles estavam tristes porque o Jesus que fazia milagres ali foi morto, e agora eles estavam desorientados, Jesus fala com eles, repreende ele aqui no verso de número 25. Ó nécios, ou seja, vocês são loucos, vocês demoram para entender aquilo que foi dito pelos profetas. Em outras palavras, Jesus está falando: vocês conhecem as Escrituras, vocês conhecem as profecias, só que vocês demoram para compreender o que foi dito, vocês não estão entendendo, vocês estão agindo como nécios. O simples conhecimento, amado, das Escrituras não é o suficiente, tem que haver o entendimento. E você pode conhecer sobre algo, mas se você não entender aquilo, acaba não surtindo efeito na sua vida, e isso daqui está claro, porque eles conheciam as profecias, mas eles não entendiam. Por conta disso, as profecias não surtiam efeito na vida deles, estavam tristes, desorientados e seguindo por um trajeto que não era o que Jesus queria. Porque o que Jesus disse? Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Onde é que eles estavam? Indo para Emaús. Não estavam ficando em Jerusalém, não estavam esperando o revestimento de poder. Por quê? Conheciam a profecia, conheciam as Escrituras, sim, mas não entendiam. Se você não entender a palavra de Deus, você vai seguir trajetos em que Deus ele não quer para a sua vida. Você pode dizer: não, mas eu conheço as Escrituras, eu sou cristão já há mais de 10, 20, 30 anos. Mas será que entende? Porque aqui está provado, o conhecer não vai te ajudar, você tem que entender aquilo que você conhece. A Bíblia diz, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que você vai ter claridade, luz no seu percurso, no seu trajeto, se você não conhecer, não entender a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que ela é a luz para o nosso caminho. Aí Jesus, no verso 26, ele fala, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Ou seja, vocês não conhecem os profetas lá, você não conhece as Escrituras, vocês não lembram que o Cristo ele tinha que padecer? Não está escrito que ele tinha que morrer? Como ovelha muda foi levada ao matadouro, como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não está escrito lá nos profetas? Então, por que vocês estão indo, eu estou aqui parafraseando, por que vocês estão indo para Emaús?
Aí Jesus começa a falar, no verso número 27, explicando desde Moisés até os profetas, né, discorrendo toda a Escritura, tudo aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Jesus foi discorrendo tudo e mostrando em cada ponto aonde estava o Cristo prometido lá no Antigo Testamento. Isso por quê? Porque eles conheciam, mas não entendiam. Não é diferente de mim e de você, né? Às vezes a gente conhece a Bíblia, mas não entende. E pelo fato de não entender, nós começamos a agir em um modo diferente de como Deus gostaria que agíssemos. Nós tomamos decisões que o Senhor não gostaria que nós tomássemos. Nós entramos por caminhos, por portas que não foram estabelecidos pelo Senhor. Mas eu conheço a Bíblia, sim, mas às vezes não entende, não há um entendimento. E como que eu faço para obter o entendimento? Está aqui nessa leitura. Com Jesus, né? Quando eu tiver proximidade com Cristo, e aqueles estavam próximos de Jesus, né? Fisicamente falando, Jesus ali falando com eles. Então quando eu tiver proximidade com Jesus, então começo a entender e a compreender as Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que eu conheci, né, através da leitura, através de uma pregação, começa a se fazer mais patente na minha mente. Eu começo a entender, e aí eu começo a viver de acordo com aquilo que eu aprendi na mensagem, no ensino, na pregação. Não adianta somente eu ouvir, eu tenho que praticar, mas praticar certo. E como que eu pratico certo? Entendendo o que foi ouvido. E como que eu entendo o que foi ouvido? Estando próximo de Jesus Cristo, e Ele vai ministrar no seu coração. O Espírito Santo, Ele vai trazer o discernimento e te mostrar o que é e como que funcionam as coisas, e o que aquela palavra tem a dizer, o que ela vai significar para você naquele momento. E você vai crescendo espiritualmente. Quando você menos espera, você está saltando muralhas, está quebrando obstáculos, está vencendo lutas, está repreendendo Satanás, está vencendo os momentos difíceis da vida, está saindo abençoados do outro lado do mar que Deus abrirá para você e para a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Salmo 119, verso de número 130 diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. A revelação, em outra tradução, você vai encontrar a palavra exposição. A exposição da tua palavra, ela traz luz. Mas para que essa palavra, ela de fato funcione como luz na minha vida, eu tenho que seguir aquilo que Jesus contou na parábola do homem que edificou sua casa sobre a rocha. Ele não só ouviu, mas ele também praticou. Então para ele a palavra foi luz, porque estava sendo edificada sobre a rocha. A mudança de vida, a nossa mudança de vida, ela não está associada tanto à maneira como a mensagem ela é exposta, mas a maneira como nós recebemos ela. Jesus foi o melhor pregador que existiu. Isso não precisamos nem discutir. Depois de Jesus nós vemos grandes pregadores na Bíblia. Paulo foi um grande pregador, Pedro foi um grande pregador, né? Ali os demais apóstolos, enfim. Mas a mudança de vida daqueles da época deles, que ouviram a mensagem deles naquele tempo, não estava associado simplesmente à exposição deles, porque nem todos se converteram e aceitaram a Jesus, nem todos tiveram sua vida mudada, mas outros sim. Por quê? Não é a mesma exposição? Sim. Não faziam parte do mesmo grupo de ouvintes? Faziam. Mas a maneira como cada um recebia a mensagem era diferente. Então você pode estar num culto como esse daqui, ouvindo a pregação, essa mensagem que eu estou trazendo aos amados, só que você pode receber de maneira diferente de como seu irmão que está ao seu lado está recebendo. Aí um pode sair grandemente abençoado, aplicando a palavra de Deus já hoje na sua vida, e o outro pode sair vazio. Mas a mensagem não é a mesma? Sim, a Bíblia diz, a palavra do Senhor, da parte do Senhor, ela não torna para ele vazia, ela faz algo que lhe apraz. Então alguém está ouvindo e alguém está tendo uma mudança de vida, mas há outros que talvez não estejam, por causa da maneira como recebe. Então quando Jesus pregava, alguns recebiam de uma maneira grandiosa, e poxa, continuou seguindo a Cristo, foi martirizado, lançado ali para feras, enfim,
mas continuou firme. Outros ouviram, não chegou lá no dia lá da crucificação, né? Entre Barrabás e Cristo, falou: não, crucifica Jesus. Mas você não participou da mesma multidão que ouviu a palavra? Sim, participou. Mas a recepção foi diferente. Então, para você entender a palavra, você tem que receber ela, e receber com o coração aberto, né? Ele com humildade diante do Senhor. Não existe ninguém que seja sábio o suficiente para dizer: olha, eu não preciso mais aprender da Bíblia. Não existe. Por mais que você estude, na verdade, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai perceber que você não sabe nada, que você precisa aprender da palavra do Senhor. Se nós não tivermos essa humildade em nós, nós vamos deixar a nossa vida seguir o percurso que ela quer seguir, sem orientação, sem direção de Deus. Mas se eu, com o coração humilde, falar: Senhor, fala porque o teu servo ouve, então as coisas vão acontecer em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Você lembra que quando Samuel ouvia a voz do Senhor, ele ia lá para Eli, né? Sumo sacerdote: Eli, você está me chamando? Falei: não, pode voltar a dormir. E às vezes a gente está assim, né? A gente ouve a voz de Deus, mas a gente pega um caminho contrário. E o caminho que Samuel estava pegando, o jovem Samuel, inexperiente, era de correr para Eli. E quando Eli deu a instrução para ele, falou: olha, a próxima vez que você ouvir, você fala: eis-me aqui, Senhor. Aí Samuel, ele segue essa orientação. Aí Deus começa a falar com Samuel. É a primeira vez que Deus se manifestou a Samuel ali. E a vida de Samuel, ela vai mudando cada vez mais, porque o contato, a intimidade que Samuel passa a ter com Deus era algo grandioso. Mas isso aconteceu porque Samuel pegou o caminho certo. Ele começou pelo caminho errado, sim, mas recebeu uma orientação e humildemente ele desviou, não foi para o caminho certo. Às vezes nós não temos essa humildade, né? Às vezes nós estamos tão orgulhosos nas nossas decisões, tão convictos naquilo que nós achamos que é o correto, que nós acabamos por estar cegos e não vemos o querer e a vontade de Deus. Nós não enxergamos a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque eu estou convicto de que aquele caminho, de que a minha decisão é a correta. Aí eu deixo a vontade de Deus de lado, porque a cegueira espiritual, ela se instala em mim. Mas se eu tiver humildade, me derramar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui a minha vontade, esse é o meu querer. Não é pecado você ter suas próprias vontades, seus próprios quereres, não é pecado. Está aqui. Agora, se for do Senhor, eu vou seguir adiante. Se não for do Senhor, então já tira já, e eu quero seguir a vontade do Senhor. Aí você vai ser grandemente abençoado por Deus nessa terra. Aleluia, as glórias a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Eu quero ler um texto, compartilhar com os irmãos. Está lá em Lucas 11:28, que diz assim: mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O salmista, no 119, verso número 11, né? Ele diz: a tua palavra, Deus, eu escondi no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Então, note que a palavra de Jesus aqui, com a palavra do salmista, ela tem uma relação muito grande, forte. Porque o salmista, ele entendeu que ele só não pecaria contra Deus se a palavra estivesse escondida no seu coração. E o próprio Jesus disse: quem ouve e pratica a palavra, esse é bem-aventurado, esse vai bem. Porque ele não está só ouvindo, mas está também praticando a palavra de Deus. Aleluias. Tiago 1:22 ao 24, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era antes. O que Tiago está falando aqui? Não seja apenas ouvintes, mas seja também praticantes. Porque quem ouve e não pratica, Tiago está dizendo, é igual a pessoa que se olha no espelho. Quando ele sai, ele vai esquecer daquilo que ele viu. Ele não vai conter todos os detalhes na sua memória. Ele sabe muito bem o que ele viu, mas ele vai se esquecer da sua aparência, de como estava. Os detalhes, todos os detalhes, ele vai se esquecer. O homem que ouve a palavra, mas não pratica, é a mesma coisa. Tudo que está sendo pregado ou ministrado, em todos os dias de culto que você participa, vai ser esquecido se você não praticar.
O que estava ocorrendo aqui com os discípulos no caminho de Emaús era falta de entendimento. Eu conheço porque eu ouvi lá na pregação do irmão lá na quarta, no domingo, eu ouvi a irmã pregando e eu conheço a mensagem, mas o entendimento não é lúcido porque não há prática, e se não há prática, então é semelhante ao homem que contempla a sua face no espelho, você vai se esquecer, não haverá efeito, não surtirá efeito na sua vida. Por isso nós temos que meditar na lei do Senhor, a Bíblia nos diz, meditar nela dia e noite, para que quando cheguemos diante de uma situação de pecado, nós tomemos um caminho diferente, para quando nós chegamos numa ocasião de decisão, nós possamos tomar as decisões corretas. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria, ela nos orienta, meu querido. Se você seguir a palavra de Deus, dificilmente você vai cair num precipício. Se você estiver vivendo o evangelho, dificilmente você vai se dar mal lá na frente. E se você passar por uma situação ruim, mesmo obedecendo a Bíblia, você vai entender que é Deus te provando e permitindo que você passe por aquilo, mas que no momento certo o Senhor também é aquele que age na sua vida. Então Ele permitiu, Ele mesmo vai tirar você da tribulação, da dificuldade, da tempestade. Ele é aquele que no deserto, se for preciso, Ele manda codornizes, Ele manda água, Ele manda maná, Ele manda uma nuvem que te guia de dia, uma coluna de fogo que te guia à noite. Você não estará só, porque você está na palavra, a palavra está em você, e o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Bendito seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Para a gente ir finalizando, os discípulos, não só esses discípulos aqui, como os demais discípulos ali, os apóstolos, eles entendiam, aliás, eles conheciam as profecias a respeito do Cristo, mas eles criaram um padrão de Messias que não era o que Deus queria. Então eles entenderam e criaram, adotaram para si um padrão. O Messias, ele tem que se encaixar nesses requisitos. Só que Jesus, ele vem e ele vem com um padrão totalmente diferente. Jesus, ele não se encaixava no padrão de Messias. Quando os fariseus eles viram, os fariseus conheciam a lei, conheciam os profetas, conheciam as escrituras. Eles viram Jesus, ele falou, esse daí ele não se encaixa no padrão de Messias. Por quê? Porque eles criaram, eles adotaram para si uma condição de que o homem, o fulano de tal, que viesse a ser o Messias, ele tinha que ser assim, daquele jeito e daquele outro. Ou seja, existia um gabarito na mente e no coração deles, que se a pessoa não se encaixasse ali perfeitamente, para ele não era o Messias. E era isso que eles tinham dentro de si. Por quê? Porque Jesus, ele foi na contramão daquilo que eles entendiam como Messias. Eles achavam que o Messias seria aquele que libertaria Israel das mãos dos romanos, mas a Bíblia Sagrada nunca disse isso. Aliás, a Bíblia nem fala dos romanos. Lá no Antigo Testamento tem uma profecia que subentende-se que seja o reinado dos romanos, mas eles não entendiam dessa maneira. Hoje nós entendemos, escatologicamente falando, mas eles não entendiam. Onde é que eles encontraram nas Escrituras que o Messias ia livrar o povo de Israel dos romanos? Isso não existe na Bíblia, em nenhuma parte do Antigo Testamento. Então eles criaram um molde de Messias, de Cristo, e para eles Jesus não se encaixava ali. Só que os moldes, e os padrões que nós criamos a respeito de Deus, não compete a Deus se doar a isso. Não, Deus não está à mercê dos nossos moldes e padrões. E às vezes nós criamos um molde, um padrão de Deus, e queremos que Deus se comporte daquele jeito. Deus não está à mercê das suas vontades, dos seus gostos, das suas decisões. Deus não está nem à mercê dos meus sonhos, não. Quantas orações no Antigo Testamento ou no Novo, de pessoas proeminentes na presença do Senhor, que não foram respondidas por Deus? Existem várias delas que Deus não respondeu. E por que Deus não respondeu? Porque não é padrão, não é molde que Deus vai querer se encaixar, não. Deus ele é soberano, Ele está além das minhas vontades, Uma das orações que
na nossa teoria, é uma oração quase que, sabe, impossível de não responder. É a oração de Jesus. Quem que foi como Jesus, sem pecado? Ninguém. Então Jesus nunca pecou, foi um homem perfeito, né? Ser humano perfeito, seguiu o querer, a vontade de Deus, mas ele ora e clama a Deus. O que Deus faz? Não responde, né? Passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Mas Jesus queria que Deus fizesse diferente, que ele passasse pela cruz de maneiras diferentes, não passasse por todo aquele sofrimento. Jesus queria que Deus fizesse a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. E o que Deus fez? Nada. Deus não respondeu a oração de Jesus. Eu te pergunto, se Deus não respondeu nem a oração de Jesus, amado, por que ele é obrigado a responder a minha e a tua oração? Aí me diz, será que nós somos mais santos do que Jesus foi naquela época? Ou do que Jesus é? Então, se Jesus perfeito não teve sua oração respondida em dado momento, por que nós temos que ter a nossa obrigatoriamente? Entende? Então nós criamos um padrão de Deus e colocamos Deus ali e queremos que Deus seja daquele jeito. Só que ele não é, ele é soberano, ele está acima do meu querer, das minhas vontades, meus amados. Então ele não está à mercê dos meus gostos. Não, eu quero desse jeito e Deus tem que fazer. Quem disse isso? Deus nunca vai fazer o que você quer que seja feito, ele vai fazer o que ele quer para a sua vida. E se você for humilde o suficiente, você vai aceitar a vontade do Senhor na sua vida. Como eu disse, né, e repito, Deus, está aqui as minhas vontades, mas faz a tua. Paulo disse, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitou a Jesus? Claro. Paulo queria estar sofrendo perseguição, sofrendo ali apedrejamento, sendo açoitado. Você acha que Paulo queria isso? Não. Mas ele estava seguindo o quê? O querer de Cristo. E qual era o querer de Cristo? Cumprir a vontade dele. Se você ceder a sua vontade, né, a sua carnalidade, não vai dar certo, meu querido, não vai dar certo. Por quê? O que a carne quer? A carne não quer que você ora, ela não quer que você leia a Bíblia, ela não quer que você vá à igreja, que você vá aos cultos, ela não quer que você faça a obra de Deus. Se você der lado à carne, você não vai louvar mais, você não vai pregar, você não vai mais ler a Bíblia, você não vai mais servir a Deus. Ah, irmão, mas é só um dia, é só um culto. Mas a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E às vezes nós damos lado à carne um culto só, aí chega no outro culto, vem a carne de novo, meu Deus, e agora? Aí a gente, com um pouco de esforço, vai na igreja, e chega no outro e fala, não, eu fui no culto passado, agora eu não vou, aí eu dou lado à carne de novo. Aí quando você menos espera, você já não mais está orando, ou você diminui o ritmo de oração. Quando você menos espera, você está ouvindo a palavra no culto desse, você não está sentindo mais a presença de Deus. Aí você está esbarrando em Jesus e achando que está tudo bem, e não está tudo bem. E aí você pede para Deus o auxílio em uma situação e Deus não faz, você fala aí, ó, tá vendo, eu vou na igreja, Jesus não faz nada. Só que você se esqueceu de que na verdade a sua vontade está sendo posta em primeiro lugar, que você está cedendo à carne e não à vontade de Cristo. É fácil acordar de madrugada e orar? É horrível, meu querido. É fácil jejuar, tirar 24 horas sem ingerir um alimento? É muito difícil, mas se você der lado à carne, você não vai fazer nada disso. E sabe o que vai acontecer? Ela vai se instalar e você vai perder bênçãos. Mas se você der lado ao Espírito Santo de Deus, aleluias, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, vai se tornar recorrente a sua experiência com Deus, você vai ter testemunhos para contar para os seus irmãos, das coisas que Deus tem falado, das coisas que Ele tem feito, você vai ter revelações da parte do Senhor, de visões, de sonhos. Deus vai te mostrar a ação do diabo muito antes dele fazer algo, sabe por quê? Porque você está procurando o Senhor, e agora Ele te revela. O que Deus, aliás, Deus ele falou para Abraão, né? Ou falou a respeito de Abraão, eu não vou ocultar a Abraão as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Meu querido, já pensou você ser chamado pelo próprio Deus? Não, você é meu amigo, então eu não te oculto as coisas que vão acontecer, e Deus te revela, você toma um percurso diferente, porque você é amigo de Deus, e a orientação de Deus faz parte da sua vida. Bendito seja o Senhor. Quantos aqui quer ser amigo de Deus? Eu sou o primeiro a levantar a mão, meu querido. Eu preciso desse Jesus, eu preciso da purificação de Cristo, do seu sangue. Amado, entrega-se ao Senhor, cada dia mais, se derrame diante dele, fala, Jesus, por favor me ajuda, Pai.
O pecado está tentando me cegar, a carne está tentando me ofuscar, mas eu quero a presença do Senhor na minha vida. Aleluias. Oh, bendito, exaltado seja Deus. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Constantemente você vai estar no mesmo ambiente de Jesus, mas em nome de Jesus eu quero profetizar nessa noite: não mais vai ser como os 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam ali esbarrando em Jesus, mas não percebiam e não sentiam Ele. Não, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu e você vamos sentir um pouco mais de Deus nos cultos, nos momentos de adoração. Eu e você vamos sentir um pouco mais de Deus na nossa casa, na oração ali, com a porta do quarto fechado, somente eu e Deus, você e Deus. Você vai sentir mais a presença de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, nós vamos tomar uma atitude diferente da que nós temos tomado lá atrás, e vamos mudar de rota, vamos converger daqui que a gente estava caminhando para o outro lado, onde Cristo quer que nós caminhemos, para a vontade e para o querer de Deus. Em nome de Jesus, você vai ser mais abençoado por Deus, você vai receber mais milagres da parte de Deus na sua vida, você vai receber mais livramentos, você vai receber mais revelações do alto, milagres, coisas maravilhosas vão acontecer sobre as nossas vidas, porque nós vamos estar mais próximo de Jesus. Eu creio nisso, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, por essa palavra. Perdoa-nos porque somos pecadores e não merecemos ouvi-la, não merecemos, ó Deus, que o Senhor haja em nossa vida. Não, Pai, não somos nada, somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor é aquele que nos purifica de todo pecado. O Senhor é aquele que limpa a nossa alma, o nosso interior, que molda o nosso caráter. O Senhor é aquele que domina sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas decisões e vontades. Nós colocamos tudo na Tua presença. Cumpra o Teu querer, Pai. Que não seja nós, ó Deus, agindo, mas que seja o Senhor através das nossas vidas. Nos ajude para que a partir de hoje possamos sentir mais o Senhor, possamos orar mais, possamos buscar mais e consequentemente sermos mais abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, aplaudam o nome santo de Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus.